Roubando o teu convidado, doutor. Já posso? Então tá. Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É com muito prazer que eu venho participar aqui, né, e de certa forma conduzir também a nossa live com a doutora Fernanda Souza tratando Santos, perdão, doutora Santos, Fernanda Santos, tratando, me desculpem, do uso intensivo de eletrônicos e o cuidado com os olhos. Então, em plena pandemia, não é, com a reclusão social tão necessária, são temas muito importantes e muito relevantes para a saúde geral da população. Estamos agora contactando a doutora. Um momentinho. Deu certo, olá, muito boa Isso. noite, doutora. Tudo bom, Desculpa El? que eu acabei errando seu sobrenome, Não, não tem perdão. problema. Doutora Fernanda Santos, agora acertei, né? Isso, isso mesmo. Acho que a conexão. Tudo bom, né, Elder? Tudo bem, infelizmente. Às vezes a conexão está variando um pouquinho só, então pode ser que tenha algum atraso, né, na nossa comunicação, Ok, mas vai dar perfeitamente. ok. Certo, professor, doutora, perdão, eu vou fazer uma breve introdução, né? A sua formação é na Faculdade de Medicina de Unimontes, certo? Aonde as residências feitas foram em cirurgia geral no Hospital Semper, em Belo Horizonte, e Isso, em oftalmologia no IPSENG também de Belo Horizonte, isso, correto? isso mesmo. Certíssimo. E a especialidade ainda fellow em plástica ocular na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte e o doutorado em cirurgia e oftalmologia na UFMG. Quer dizer, uma bagagem e tanto, um conhecimento, não é, muito belo, muito complexo, muito amplo também acumulado em tantos anos. Parabéns e muito obrigado pela sua participação. Ah, obrigada, Elder. Eu que agradeço o convite. Estou muito honrada, né, de estar participando aí do programa de lives da faculdade. Agradeço sinceramente. Obrigada mesmo. Tá, legal. Nós estamos só com um pouco de atraso na comunicação. Está cortando um pouco aqui para mim, mas eu acho que de maneira geral está seguindo bem. Ok. Doutora, nós fizemos aqui, né, selecionamos alguns temas aqui que são interessantes, os temas gerais, e também selecionamos algumas perguntas, né, a serem feitas sobre tais temas. Os temas Isso. gerais são temas como luz azul, síndrome visual do computador, e também a insônia, de como que a luz interfere na qualidade do sono, né? Isso. Eu Uhum. vou fazer algumas perguntas aqui para estimular o começo da nossa conversa. Acho que a primeira pergunta, não é, que é uma pergunta interessante a ser feita, é como que a luz vai regular o nosso ciclo circadiano. Ok. A gente vai estar conversando com o pessoal que já tem assim uma noção de oftalmo. É só para eu saber assim como nem como que eu explico se a gente entra mais nessa parte de receptores ou a gente fala mais sumariamente. O pessoal tem noção assim da anatomia? Tá. É porque a retina, né, a hora que a luz ela entra nos nossos olhos, a retina ela vai ter os receptores, né, para a luz específicos, fotorreceptores, e tem um tipo de receptor que foi descoberto recentemente, que é o receptor de não de formas, ele não é nem cone nem bastonete, fica ali na camada de células ganglionares e ele vai fazer essa percepção de luz. Ele vai informar essa percepção da luz, simplesmente de luz, não é de forma, não é de cor, não é de imagem,
é da iluminação. Ele vai perceber se está luz ou não luz, né? Se está escuro ou se está na luz, e vai mandar essa informação para os nossos núcleos que são relacionados ao ciclo circadiano, especialmente a pineal, né? Então, a pineal, ela vai receber essa informação se está com luz ou se não está com luz. Estando no estímulo luminoso, a pineal vai produzir serotonina, que é o nosso hormônio da felicidade, né? Que a gente fica alegre, né? Satisfeito, um dia de sol, né? Solzão arrebentando, a gente tá feliz, né? É esse efeito da luz, especialmente a luz azul da natureza, do sol, né? O espectro bom da luz azul, estimulando a nossa pineal a produzir a serotonina, o hormônio da felicidade. A gente fica ali alegre, estimulado num dia ensolarado. Ao passo que no escuro, um dia nublado, né? A penumbra, a gente já fica mais down, né, mais sonolento, meio preguiçoso, que é a produção já da melatonina. Então, a nossa pineal, esse estímulo de luz e escuro, ele está relacionado com essa produção, né, desses neurotransmissores, né, hormonais, que vão regular para a gente o sono, o ciclo sono-vigília. Perfeito. Então, isso até responde um pouco da pergunta também que eu ia fazer em relação à ação da produção da melatonina, não é? Mas e como que a senhora encara a produção da melatonina agora durante esse período de isolamento? Nossa, uma coisa que eu percebo no consultório, com as pessoas que eu converso, é a quantidade de gente queixando de insônia, né? O ciclo totalmente desregulado, porque a pessoa diminuiu a exposição ao sol, né? Ela não tem tanta exposição à luz natural do sol para produzir a melatonina, desculpa, gente, para a produção da serotonina, né? E também para a pele ali, né? A pele também, os receptores da pele, ali, tanto vão produzir a vitamina D, como também interfere com isso, com essa produção, né? A hora que, tanto nos olhos quanto na pele, a gente percebe, tem esse estímulo da luz azul, né? Então, a diminuição do efeito de exposição ao sol e o aumento de exposição à luz azul nociva, né? Isso dá... E num horário totalmente desregulado. A pessoa vai ficar mais no eletrônico à noite. Então, uma queixa super frequente foi assim, como é que tá o sono? Ah, tem dificuldade mais para dormir, acorda a noite inteira, estou dormindo 2, 3 horas da manhã. Isso não só no consultório, o vizinho, o colega, o amigo, né? Porque o fato de não estar tendo uma estimulação, uma exposição adequada ao sol, e está tendo uma exposição exagerada a dispositivo eletrônico, desregula tudo lá dentro, né? Então, assim, o ciclo circadiano fica... Isso é péssimo porque o nosso ciclo circadiano, a regulação dele vai interferir em outros hormônios. O cortisol tem o pico pela manhã, o GH tem que ser produzido à noite. Então, a hora que eu desregulo a produção da melatonina, ou se eu não estou produzindo a melatonina no horário certo, eu estou desregulando um montão de outros, porque é uma cadeia. E aí vem a influência que a perda do sono dá no ganho de peso, né, na facilidade para adoecer, na queda da imunidade, porque eu vou interferir numa cadeia complexa de outros hormônios que a produção dependem do bom funcionamento do ciclo circadiano. Isso influencia também o crescimento de crianças e jovens, não? Com certeza. Um problema assim, grave que está acontecendo com as crianças, o vício em eletrônico. O CID-11, que vai ser lançado ano que vem, ele tem um capítulo específico para a dependência de eletrônicos e doenças causadas por uso excessivo de telas. Não é só para criança, para adulto também. A insônia está lá, incluída nesse CID. Vício em jogos, né? As crianças que viram à noite, essas crianças têm um baixo rendimento escolar, um déficit de atenção muito grande, uma dificuldade de aprendizado, concentração, incidência de doenças emocionais também aumentam, porque o sono, né? Uma coisa interessante sobre a melatonina, que a gente falou da imunidade, né? Que acaba que ela ajuda ali na imunidade. Tem trabalhos que o
pessoal tem usado a melatonina em pacientes de CTI, que são pacientes que estão sob luz o dia inteiro e estão ali sedados, né? Não é um sono induzido. Então, tem momentos ali daquele que seria o horário dele estar dormindo efetivamente, é colocado melatonina, e visto que o paciente que tem recebido a melatonina tem uma recuperação mais rápida, né? Porque vai influenciar na imunidade, influencia no humor, né? Então, essas crianças que têm essa virada da noite, né? Tá virando a noite direto, elas acabam tendo também problemas de humor, ansiedade. Não só por isso, né? A pessoa não tem um relacionamento saudável com outras pessoas, ela fica só na dependência de telas, então a afetividade fica comprometida também. Com certeza. Uma pergunta até um pouco bem fundamental, eu acredito, mas é porque nós estamos falando tanto em luz azul, mas esse termo luz azul refere-se exatamente ao quê? Desculpa, é um leigo perguntando, né? Mas eu acredito que pode ser uma Porque para a pergunta gente também. então falar de luz, a oftalmologia é uma parte que tem muita essa parte de luz, a óptica da visão mesmo, né? Então o espectro da luz, a gente acaba que vê muito falar sobre isso. Mas quando a luz passa ali no prisma, aquela física básica ali de passar no vestibular, né? Quando a luz passa no prisma, ou quando ela passa lá na chuvinha lá e forma um arco-íris, então a difração da luz vai liberar as cores que estão contidas ali na luz branca. Então, essa luz, né, esse espectro da luz, ele tem comprimentos de onda. Então, quanto maior o comprimento de onda, mais quente. Então, o vermelho é um comprimento de onda de 600 e tanto, quase 700. Ele vai queimar, ele dá um dano térmico na gente, né? A gente queima quando está nessa frequência de luz maior. E a gente tem essa sensação do vermelho de calor mesmo. Ao passo que quando o espectro de onda vai diminuindo, vai caindo ali para 450, 470, a luz vai ficando azulada. Então, no arco-íris lá, quando a gente olha, já quase no violeta, o azul, quase no violeta, vem o amarelo, o verde, vem o azul, vem quase o violeta, é ali que está a luz azul. Então, ela está na natureza, o sol emite essa luz azul, por isso que a gente fica alegrão no dia de calor, no dia de verão, né? Que ela é estimulante, que é o que fala de luz azul boa, né? Ao passo que o espectro, chegando mais para 400, que é depois quem tiver interesse, abre ali, né? Pega esse espectro de onda da luz que vai ver esses comprimentos de onda. Quando ele vai descendo ali para 450, 400 nanômetros, né? É quase o ultravioleta. E ele dá o dano químico. O dano fotoquímico da retina, que ele dá tanto no olho quanto dá na pele, essa proximidade do ultravioleta. Né? Então, é a luz azul ruim, é a transição dela para o violeta. Né? Essa que é a perigosa, e tem estudos mostrando que, assim, quando a pessoa é exposta, os dispositivos eletrônicos, eles têm essa luz, mas num comprimento de onda mais para o azul bom, ele não faz tanto mal do que quando ele está mas a maioria é dentro desse espectro da luz fria, né? Que ele consegue ter uma luz, emitir uma luz mais barata, né? Digamos assim, ele não gasta tanta energia para emitir a luz, é uma luz fria, né? Então, é próximo desse espectro quase do ultravioleta, é a luz azul ruim. Né? Por isso que fala assim, a luz azul boa, a luz azul ruim, o óculos tem que ter proteção. Uma bióloga um dia falou assim, eu não vou pôr proteção da luz azul no meu óculos comigo. Eu falei assim, mas por quê? Não, porque vai atrapalhar meu ciclo circadiano. Eu falei assim, não, a luz azul boa do sol, não é para o filtro de luz azul do óculos bloquear essa, não. Né? Ele tem de bloquear o espectro lá quase no 400 nanômetros, 430, 450 ali, porque ele vai bloquear a luz ruim, né? Que é a que realmente vai fazer o dano fotoquímico da retina. Né? Não só na retina, na córnea, no cristalino, né? O olho sofre. Doutora, nós estamos só com uma dificuldade de conexão aqui. Tá falhando um pouquinho só, desculpa interrompê-la. Não, não tem problema não. Você está me ouvindo?
Tá dando Agora pra... sim. Tá. A senhora poderia repetir essa última parte, só que foi a parte que travou? Ah, a questão do óculos se põe a Isso. proteção. Tá. Essa questão do óculos, né? Que às vezes a pessoa assim, eu não vou usar um óculos com filtro de luz azul, porque eu não quero que atrapalhar meu ciclo circadiano, senão vai bloquear tudo. Não, o óculos, quem faz esses estudos sobre as luzes, né? São muitos estudos. Você clica, põe luz azul, blue light lá naquele PubMed, né? Que é o banco de dados mundial. Vai aparecer 1 trilhão de estudos, né, a respeito disso. Isso é muito estudado. Então, esses filtros, eles vão bloquear esse espectro mais frio, mais pro violeta da luz azul. Entendeu? É ali em torno de 400 e poucos nanômetros. Não é para bloquear a luz azul boa, que é a luz azul do sol. Essa tem que ficar, a gente tem que receber. Isso aí até abre um alerta para não comprar óculos de qualidade duvidosa. Por Acho que o favor, link é perfeito, né? A por favor. explicação é perfeita para lembrar em relação a isso, né? É um barato que acaba sendo caro também. É, Falo isso porque eu sou usuário constante e estou sempre preocupado com isso também. e é caro mesmo, viu? O filtro caro. É caro, é muito caro, mas, enfim, né? É muito mais importante e é um investimento bem feito. Aí eu até entro dentro dessa discussão, né? Sobre, e aí seria talvez um termo até mais dentro do que o pessoal daqui da nossa faculdade, os meninos estudam no terceiro ciclo, no terceiro período, perdão, que é sobre a histologia, anatomia, fisiologia dos olhos, né? Talvez não fará tanto sentido para todos, mas eles vão, aqueles que ainda não chegaram, vão chegar lá, que é sobre quais elementos, né, quais estruturas oculares que são danificadas, né, nesses processos e até mesmo qual tipo de lesão, se existe algum padrão de lesão específico para isso. Ó, a minha equipe de apoio está me trazendo uma peça anatômica aqui. Eu tenho uma que tem uma retina lá no consultório 1. Ah, tá. Não, então eu tô com o olho completo, ele vai dar para eu explicar outra coisa, mas essa parte da retina é porque é o seguinte: o fotorreceptor, a luz não chega no fotorreceptor, né? O olho funciona como uma câmara escura, então aquela parte ali da coroide, camada de Bruch, ela vai ter ali um tanto de melanócito para poder chegar essa luz e ela ser acolhida, para ela não refletir. A hora que ela é acolhida, né? O EPR, que faz o epitélio pigmentado da retina, ele também é cheio de melanócito também para fazer essa acolhida ali, para a luz não ficar refletindo ali dentro do olho, como ele é uma câmara fechada. Então, ela chega e é recebida, né? E o fotorreceptor, o neurônio ali, que toda a retina é uma extensão, né, do cérebro, o neurônio, o primeiro neurônio ali, cone, bastonete, que vai estar ligado ali ao fotorreceptor, ele tem aquela substância, a rodopsina, né, e as outras substâncias que vão fazer a reação química de transformar essa energia luminosa em energia elétrica, né, para poder transmitir isso para os outros neurônios e o impulso seguir a informação para o cérebro, né? Então, essa transformação, quem faz, quem é a peça ali fantástica, fundamental, né? A gente estuda tanto as 10 camadas de retina, mas o epitélio pigmentado da retina, ele é que vai fazer a acolhida da luz e vai fazer a higiene, a limpeza dessas substâncias, né, fotoquímicas que sobram dessa transformação da luz. Então, ali usou a rodopsina, transformou, gerou o estímulo elétrico, sobrou restos ali, né? Então, o EPR é que faz essa higienização ali do cone e do bastonete. Ele é uma peça fundamental para o bom funcionamento dessa parte de neurônio mesmo da retina. Então, quando essa luz azul ela começa a danificar, não vai danificar o meu cone, o meu bastonete, ela vai danificar lá o meu higienizador, que vai começar a acumular resíduos, né? Então, a degeneração macular, o que acontece na degeneração macular relacionada à idade? Os grânulos que sobram ali dessa reação fotoquímica, né, para poder produzir o estímulo elétrico, ao invés deles completar o metabolismo, eles vão acumulando.
e aí vão aparecendo as drusas e aquilo vai danificando as células do EPR e vai virando um ciclo que aquele EPR vai deixar de funcionar bem. Entendeu? Então, esse dano, ele vai ali no comecinho da recepção dessa luz. Né? E a longo prazo, indiretamente, vai danificar esse cone e esse bastonete também, principalmente o cone, porque a parte macular da retina. Então, quem vai sofrer a nossa visão de cores, a nossa visão de formas, principalmente os cones, e eles é que no final tem um metabolismo maior, um metabolismo diurno, e eles é que vão penar com a degeneração, por isso chama macular da idade. Mas quem está primeiro sofrendo é o epitélio pigmentado da retina. É uma lesão reversível, ou ela aconteceu, perdeu aquilo e tem que salvar, tem que preocupar só com o epitélio pigmentado da retina, né, ele é uma camada unicelular, né? Ele é um tapete de células, né? É uma camada unicelular, perdeu. Né? E essa camada de cones também, que são neurônios, né? A retina começa a ser formada ali no primeiro mês, segundo mês de gestação. Então, são neurônios. Então, a hora que perdeu. Não tem como recuperar. E o tratamento, né, da degeneração macular relacionada à idade, ele é especialmente vinculado à prevenção. Porque, né, perdeu, não tem mais jeito, danou-se, né? Então, o que é feito? Diminuir a exposição à luz nociva, o ultravioleta, porque o raio V do sol também vai danificar, e usar antioxidantes, porque como é um processo que é decorrente de uma reação química que está liberando ali aqueles resíduos metabólicos que geram que dá o dano oxidativo ali da retina, a hora que eu uso os antioxidantes, as vitaminas, né, essas coisas que se usa antioxidante, principalmente com aquelas substâncias que são especiais na mácula para formar a rodopsina, aqueles negócios, os fotorreceptores, a zeaxantina e a luteína. Então, essa medicação que é usada na degeneração macular, ela é para não danificar mais. O que perdeu. Então, eu vou tentar diminuir o dano que essa retina ainda pode sofrer, diminuindo o efeito oxidativo ali sobre ela. Né? E diminuindo o dano fotoquímico também, a hora que eu diminuo a exposição dela ao raio UV e à luz azul nociva. Então passa também por uma questão de uma boa alimentação. Também, com certeza. Né? Porque tem o dano fotoquímico, né? do encontro com a luz, né? Mas tem o dano interno ali. Se eu não dou todo o nutriente que é necessário para aquele supermetabolismo, porque são células com supermetabolismo, né? Ela vai acabar deteriorando. Então, que também é uma coisa. Então, que também é mais um adjuvante, porque nesse período de quarentena, de isolamento, o que pouco tem sido feito é uma alimentação de qualidade. Né? Ficar preso em casa também está muito relacionado com alimentação de má qualidade. Comer o que aparece, né? Tudo. Quase tudo. É verdade. Olha, uma coisa também que, discutindo com os colegas aqui na faculdade, nós também pensamos, né, falando sobre em relação aos olhos secos. E é uma coisa muito comum, até mesmo, não só né, nesse momento, comum, por exemplo, em ambientes de alta poluição, enfim. Né? Mas olhos secos também podem estar relacionados a essa exposição também, não é? À luz. O olho seco, o que acontece? Nós normalmente piscamos em torno de 20 a 25 vezes por minuto. Quando a gente está concentrado, o ato de estar concentrado, aí entra né, o sistema simpático, parasimpático, o ato de estar concentrado, para você fixar a visão, você diminui esse piscamento mais da metade. Então, a hora que a gente está em qualquer atividade de muita concentração, seja dirigir, seja o joguinho do telefone, seja novela, seja o que for, vai diminuir de piscar. Então, a hora que eu diminuo de piscar,
a gente tem um sistema, né, que chama bomba lacrimal, né? Não sei se o pessoal já chegou a ver essa anatomia da bomba lacrimal, mas a glândula lacrimal, localizada aqui, né, escondidinha aqui atrás do osso, a hora que a gente pisca, essa pressão que o músculo orbicular faz sobre o olho, ele gera um vácuo e isso é que vai trazer a secreção da glândula e vai empurrar isso lá para a via lacrimal. Então, a lágrima funciona como uma faxineira, né, que vai levar a sujeira embora e vai, ao mesmo tempo, hidratar e levar, né, anticorpos ali para a superfície ocular. Então, a hora que eu diminuo de piscar, eu diminuo de fazer essa distribuição de lágrima. Eu aumento a exposição desse olho, eu diminuo a liberação de lágrima para ele e de anticorpos. Então, ele fica exposto não só a proteção da pele, do piscar, né? A proteção da pálpebra do piscar, mas também por ele ficar ressecado, o epitélio da córnea começa a fazer, a gente chama de puntata, né? Ele vai começando a ter várias trincas, igual o lábio trinca sozinho quando ele resseca. O epitélio da córnea vai começar a ter pequenas trincas, né? E isso vai, ao longo do dia, isso dá uma reação na córnea chamada de puntata. Ela fica, vai perdendo epitélio. É como se tivesse arranhado, assim, né? Igual a gente quando desepiteliza. E isso pode dar dor, deixa o olho vermelho, ardendo. Você fica ali, que pisca, mas aí já, depois que ele já desepitelizou, aí ele já tem um dano mesmo. O ideal, né, existe a regra 20-20-20, né, relacionada a isso, só que eu acho ela um pouco difícil de ser seguida, porque ninguém para de 20 em 20 minutos para piscar, né? Então, pelo menos de meia em meia hora, né, porque essa regra é o seguinte, a cada 20 minutos, parar durante 20 segundos, ficar de olho fechado e depois piscar 20 vezes. Porque assim eu vou proteger e hidratar o olho e ele vai ter um descanso rápido da musculatura dele para continuar ali na fixação na tela. Só que é difícil, vai parar de 20 em 20 minutos, ninguém para, né? Então, pelo menos de meia em meia hora, você para um pouquinho, pisca, né? Que só de piscar você já percebe essa hidratação, você já percebe que o olho já sente um pouco melhor. Então, o piscar, ele é importantíssimo para essa distribuição da lágrima. O pior é que às vezes nós temos um efeito contrário, até como uma forma de, às vezes, coçando os olhos também, o que é ruim, né? Coçar não dá. Eu tenho ceratocone, eu sou totalmente proibido de coçar os olhos. Né? Não posso de jeito nenhum. Eu falo com os meus pacientes que a córnea, ela tem de espessura 535 micras, em média. Né? Você imagina 1 centímetro, aí você divide ele em 10, 1 milímetro, aí você divide no meio, 500 micras, meio milímetro de espessura. Você fica fazendo assim, a deformação é certa. Então, a pessoa que não coça olho nunca vai ter ceratocone. O ceratocone é uma doença de coçador. Né? Então, a hora que a pessoa, no reflexo ali do ressecamento, ela já começa a esfregar, ela vai ter problemas, além de ter ali a desepitelização, né, o ressecamento, tudo, o ceratocone, a deformidade da córnea, né? Vai evoluindo para isso. O índice de ceratocone também aumentou, Elber, desses últimos 15 anos, sabe? Porque o ceratocone era uma doença ali da faixa etária dos adolescentes, sair da adolescência ele tendia a ficar estável, ele não tem estabilizado. Que fui eu. Foi o seu caso, foi assim? Foi assim, né? É genético, inclusive, também, né? E meu pai tinha, então. Mas eu me lembro até mesmo de um estudo que saiu de um homem que coçava muito um olho, sempre o mesmo olho. Isso faz muito tempo, meu oftalmologista falou, e daí ele acabou, naquele olho, aumentando muito o grau de ceratocone por causa dessa lesão na córnea. Né? E até chegar no ponto que a gente não tem, né, muito o que fazer, né? Então, e aí pode evoluir para úlcera? Tanto esse olho seco... Porque a úlcera é um problema assim, mais frequente no usuário de lente, que a pessoa... Porque quando você começa a ter a puntada, que é essa desepitelização, os pontinhos, igual você trinca ali o lábio, você começa uma feridinha aqui, outra ali, isso dá muito desconforto.
Então, a córnea, né, ela é inervada, né, pelo o ramo oftálmico do trigêmeo, né? Então, a inervação dela é a parte mais sensível do corpo. Você vê que um cisco cai no olho, a gente paralisa, você fica travado até você tirar aquele cisco do olho, né? Você não consegue fazer nada. A hora que você tira o cisco, você nem consegue ver direito o tamanho do cisco e ele estava te travando. Então, a sensibilidade que a córnea tem é uma coisa incrível. Então, uma córnea caminhar de um pontinho para uma úlcera, a pessoa já tem que ter uma córnea meio calejada. Então, isso, a não ser que seja uma bactéria daquela endemoniada, daquelas assim, né, que se você vê, você corre, né? Ou, né, porque tem algumas assim, ou o usuário de lente, porque o usuário de lente de contato, especialmente a pessoa que não tira a lente para nada, essa sensibilidade da córnea cai. É um olho calejado, né? Porque a lente está sempre ali, em contato ali com a córnea, então essa sensibilidade cai. Então, as úlceras graves, né? Elas são mais comuns no usuário de lente de contato. O usuário de lente de contato fica muito no computador, resseca muito, ele tem mais risco, entendeu? Tem que ter um cuidado maior, uma hidratação maior do olho, pingar mais colírio de lubrificante para melhorar a hidratação, para diminuir o dano, né? Mas a pessoa normal, assim, você usa óculos, né? Só de estar exposta, chegar nesse ponto de úlcera, só se ela tiver um contato ali com uma, né, uma bactéria ou imunidade baixa, um fator que predispõe, Sim, né? Para ter, assim, simplesmente ter, é usuário de lente de contato. mesmo. Então, essa questão da lente de contato também é uma coisa muito interessante, né? Um tema interessante que você lembrou, porque existe alguma relação desse uso excessivo de equipamentos eletrônicos, celulares, etc., e o mau uso ou a má higienização das lentes de contato? O que acontece, né, é porque a lente, ela precisa de um ambiente úmido, para a pessoa esquecer que está de lente. Então, a hora que o olho resseca, a lente vai ressecar também. E a lente, às vezes, puxa a lágrima mais que o olho. Ela começa a competir com o olho pela a hidratação, né? Então, às vezes, a pessoa começa o dia ótima, com a lente de contato, está fazendo tudo, vai dando ali de meio-dia para tarde, ela já está começando a ficar incomodada. A lente já está incomodando. Então, aquela lente já está disputando com o olho a lágrima, né? Então, tem lentes que são adaptadas próprias para pessoa com olho seco, né? Que são lentes que puxam, competem menos com o olho pela hidratação, né? Ou a pessoa começa a usar colírio direto mesmo, né? Tá pingando toda hora, né? Mas aí tem que ser um colírio adequado, não dá para ser qualquer coisa também não, né? Porque tem colírio que tem conservantes que o próprio conservante vai danificar o olho. Para a pessoa que demanda, né, de um uso mais frequente, né? Ela precisa ter um colírio que seja, né, com um conservante melhor, para não provocar outro problema. Agora, uma questão desse uso excessivo de tela é o boom da miopia. A incidência de miopia do mundo mais que dobrou, né? Então, tem vários artigos, a pandemia da miopia, né? Porque antes o grau prevalente era a hipermetropia, a maioria das pessoas, né, nascem com o olho menor, ele vai crescendo, então ele vai nascendo. A hipermetropia, né, o pessoal está lembrando, o olho é pequeno, a imagem vai formar depois da retina. Na miopia, o olho é grande, a imagem vai formar antes da retina. Então, o focar para perto, nós vamos falar disso quando a gente falar da síndrome visual do computador, o focar para perto o tempo inteiro, né, a tração muscular nesse olho, isso tem provocado o aumento da miopia. Então, é um problema, assim, especialmente entre crianças, né? A Nature, né, ela publicou um artigo, né, a capa da revista é o boom da miopia, é uma arquibancada de um ginásio esportivo da China, todos os adolescentes estão de óculos, não tem nenhum sem óculos, né? 70%, né, dos adolescentes ali da China é míope. Né? E isso não é um problema de lá, é um problema do mundo inteiro. A gente já percebe isso no consultório, que a quantidade de miopia tem aumentado cada vez mais. E outra coisa que a gente observa também, é que antes, né, dessa exposição excessiva, a miopia já vinha aumentando, porque a quantidade que a gente precisa estudar hoje é muito maior que a quantidade que se precisava estudar há 50, 60 anos atrás. A quantidade de conhecimento cresceu muito, a gente fica, ainda que não existisse computador, a gente ia ficar horas focado para perto do mesmo jeito.
né? A hora que é com tela e estímulo de luz, então eu ainda canso mais esse olho, né? Mas esse excesso de visão de perto o tempo inteiro já vinha acontecendo. Então essa miopia já vinha aumentando, só que disparou depois dos eletrônicos, né? Então a gente vê isso no consultório. O mais comum era a criança vir e sair sem óculos, mas agora vem, ganha um óculos, né, para poder usar. E a miopia, em média, crescia, aparecia ali nos próximos 10 anos, ela ia aumentando meio grau, outro grau, um pouquinho, né? E ajustando o óculos. E agora, às vezes, a pessoa está louca para operar, fazer aquela cirurgia para poder tirar o óculos, e o grau não estabiliza de jeito nenhum. Continua progredindo, 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 né? Então, todas essas coisas a gente tem de considerar. Uma coisa interessante até, eu vou fazer um gancho aqui. Existe alguma forma, então, porque primeiro, existe um certo ceticismo, e isso eu mesmo, que não sou, né, nem médico, nem oftalmo, já vejo, de pessoas que acham que não existe perda visual por conta de uso de eletrônicos. Então, só já está falando que existe, sim, é certo, né, e é real. Uhum. Alguma forma de minimizar isso, por exemplo, sei lá, usar livros ao invés de usar tablets ou computadores, aumentar o tamanho das fontes para ter que focar menos. Tem alguma forma, né? Porque estudar menos não dá. Pois é, isso aí não vai ter jeito, né? Uma das formas é esses filtros, né? Proteger da luz, né? Os próprios dispositivos eletrônicos já têm filtros, né, amarelo ali para diminuir o efeito da luz azul, mas ele não diminui completamente, né? Ele não cancela todo o efeito, ele diminui, né? E o que puder ser feito, porque o eletrônico, além de você estar com o foco para perto, só para eu explicar esse negócio do foco, lá dentro do olho, a gente tem os músculos que ficam atrás da íris ali para movimentar a pupila, e atrás, o corpo ciliar, ele apresenta 3 músculos, que é o que vai fazer mover o cristalino para ajustar o foco, né? E, além disso, a gente tem os músculos extraoculares, né, que todos os movimentos são paralelos, só na hora que a gente vai olhar para perto que converge. Então, a gente usa, né, uma grande quantidade de músculos para poder focar para perto. Então, a hora que eu fico horas focado para perto, então eu estou usando o corpo ciliar contraído o tempo inteiro ali, né, para poder ajustar esse foco. Estou usando, se eu estou usando uma fonte de luz intensa, né, que é um celular, que é um tablet, né, ou aquele Kindle, né, que o pessoal gosta de ler, a pupila também tem que estar contraída o tempo inteiro para diminuir essa entrada de luz, né? Então, eu estou contraindo outro grupo muscular. E a convergência, outro grupo muscular. Então, a hora que fica horas focado para perto, olhando para o dispositivo eletrônico, é um esforço muscular muito grande. Por isso que dói. Por isso que depois de um certo tempo vai embaçar, é que nem andar de bicicleta 3 horas. Não tem jeito, né? Vai doer a perna, né? Então, se ficar ali 3, 4 horas, a hora que você fica no papel, você já diminuiu um estímulo luminoso. Então, é um grupo de músculos a menos, né, contraindo. Porque ali na pupila eu não vou precisar ter uma contração tão grande como quando eu estou defendendo de uma fonte luminosa, né? E a hora que está num foco um pouco mais distante, por isso que a televisão cansa menos do que o celular, o tablet, o Kindle, porque ela está mais distante. Então, eu libero também de outro foco muscular. Eu estou usando como se fosse focado para longe. Então, ela cansa menos o olho, né? Mas é uma tela também, né? Conta como horas de tela, mas é menos cansativo. Então, por isso que nessa regra, aquela regra 20-20-20, né? Que inclui fechar os olhos, porque a hora que a gente fecha o olho, toda essa musculatura relaxa. Então, um dos efeitos, assim, uma das coisas que a gente pode fazer para ter menos desconforto é esse fechar os olhos a cada meia hora, a cada 20 minutos, porque eu vou relaxar toda essa musculatura. Então, no decorrer do dia, eu consigo ficar muito mais tempo, ser mais produtivo, mais horas. É que nem na academia. Se você for malhar direto, você vai ter uma fadiga muscular mais rápida. Mas se você faz de novo, faz de novo, você consegue fazer o exercício que você quer no completo. Então, essas pausas, elas são importantíssimas. Tem muita gente que acorda, né?
enxergando super bem, o olho está ótimo. Isso é uma queixa, assim, 50% do consultório hoje é isso. O que você tem? Meu olho embaça, meu olho dói, meu olho arde, meu olho coça. Aí você faz o exame, o olho está normal, o olho não tem nada. Ele só tem a fadiga, né? Então, essa fadiga, essa exaustão pelo esforço muscular para focar para perto o tempo inteiro. Então, a pessoa amanhece enxergando bem e termina o dia enxergando mal. Né? Esse é o dano imediato que a gente tem do uso abusivo de telas. É o dano instantâneo, é imediato. Você percebe no mesmo dia. E a longo prazo vai ter essa progressão da miopia, pode aparecer, né, a progressão do ceratocone, olho seco, degeneração macular relacionada à idade. Legal, muito legal. A gente só não perdeu conexão, só ficou um pouco mais lento no final, mas conseguimos, bom, pelo menos aqui eu consegui pegar a mensagem, pegar o seu discurso. Muito, muito legal. Olha, uma pergunta também que surgiu, né? O que é síndrome visual do computador? A síndrome visual do computador é o conjunto de todos os sintomas, né, que a gente tem pelo uso. Então, essa fadiga muscular com esse embaçamento é um dos sintomas. A dor, né, porque depois que você usa essa musculatura 2, 3 horas sem parar, vai doer mesmo. Que nem você dá uma cãibra de tanto andar de bicicleta, né? Tem o espasmo de acomodação, porque a pessoa fica tanto tempo contraída que aí não enxerga mais de longe direito, é como se fosse uma falsa miopia que dá na pessoa, né? E a longo prazo, isso repetidas vezes, vai caminhar também para a evolução da miopia. Então, essa síndrome visual do computador pega esses sintomas que são do uso excessivo do músculo, os sintomas do olho seco, que também é pelo não piscar, né? Pelo estado de concentração ali, então vai ressecar o olho. Então, o conjunto de todos os sintomas visuais que a pessoa tem pelo uso de telas excessivamente. Então, ela é o problema do olho, todos os problemas do olho relacionados à tela, mas são os problemas mais imediatos, né? Não são os problemas a longo prazo que isso pode causar. E também não envolve os outros danos posturais, né? As outras coisas que podem atrapalhar, mas é mais relacionado ao olho mesmo. Legal. Bom, a conversa está fantástica, não é? Os assuntos são importantíssimos, além de, claro, muito interessantes também. Então, acho que isso é um intuito e uma conquista, né, da nossa reunião aqui, que é unir essa questão contextual, não é, de literatura médica, além da curiosidade e, claro, da aplicação social. Isso é muito legal. Para finalizar, eu gostaria de fazer, juntamente com a professora Lucélia, surgiu uns estudos passados que ela levantou, que apesar do grau, assim, muito, talvez inusitado, tá? Eu vou falar isso antes, porque, pelo amor de Deus, não é para ninguém ficar desesperado, preocupado, nem nada, mas é uma questão até, e depois eu procurei algumas coisas no computador e na internet, e vi que realmente algumas pessoas relatavam de uma exposição à luz azul, né, desses gadgets celulares, etc., com aumento de risco de câncer, como, por exemplo, o câncer de mama. É verdade isso? Tem alguma relação no ar aí? Na verdade, esse trabalho, né, é um trabalho espanhol, né? Algum lugar lá de Barcelona, não estou lembrando exatamente o lugar certo, mas eles relacionaram a incidência de cânceres, eles relacionaram inicialmente o câncer coloretal, né? Depois eles relacionaram com o câncer de mama também, com a exposição à luz, mas essa luz artificial, eles não colocaram tanto que eles colocam o fator, né? Eles tiram foto de satélite da cidade e mostram ali a quantidade, a cidade iluminadíssima, né? Então, eles avaliam isso. Então, a pessoa que tem uma exposição grande, geralmente todos esses LEDs são de luz azul mesmo, né? Então, eles consideraram isso. A pessoa com exposição grande à luz, o índice de câncer
de mama, de próstata, né? E o colo retal é maior nessas pessoas. Só que eles não excluíram outros fatores. Então, normalmente, a pessoa que vai estar exposta a essa quantidade excessiva de luz, a pessoa que não dorme bem, a pessoa que trabalha à noite, é a pessoa que vai ter um índice de estresse muito alto, é a pessoa que vai ter uma série de outros fatores que também interferem. Então, assim, é interessante de considerar, até porque, igual a gente falou no começo, né, do ciclo hormonal, nós temos um equilíbrio hormonal que ele é totalmente dependente do nosso ciclo circadiano, né? Então, a hora que eu desequilibro esse ciclo hormonal, eu vou desequilibrar um montão de coisa no organismo. Não é só se eu estou dormindo ou se eu não estou dormindo. Vai desequilibrar a saúde de uma forma global. Então, vai aparecer coisa errada em tudo quanto é lugar, né? Agora, esse estudo do câncer de mama em específico, ele é interessante porque eu acho que esse estudo das luzes, ele é muito interessante. Só uma coisa, os idosos, eles têm, assim, uma tendência a ser mais depressivo, mais tristinho, mais desanimado. Um dos fatores interessantes é porque tem vários pesquisadores que estudam o efeito das luzes na gente. Então, o cristalino, quando ele vai amadurecendo para virar catarata, ele vai amarelando e vai ficando cada vez mais amarelo. Ele vira um filtro natural de luz azul. Então, a pessoa vai envelhecendo e ela vai tendo menor exposição pelo cristalino estar amarelado. Então, ela tem um sono pior, ela tem uma imunidade pior, ela tem uma disposição pior e a tendência à depressão. Vários estudos assim colocam a pessoa operou da catarata e colocou a lente e a luz entrou nesse olho, a pessoa melhora da visão, mas ela melhora do humor, ela melhora do sono, ela melhora da disposição, né? Então, assim, são várias coisas em que a luz interfere, que são estudos muito recentes, né? A gente ainda não tem uma noção completa desses efeitos. Tem uma brasileira que fica, eu esqueci o lugar, só estudando luzes, assim, filtros, né? Se eu tô cansado, se eu vou usar um filtro vermelho, eu vou, para estimular, eu vou usar um filtro verde. Então, assim, esse estudo do efeito da luz na gente, ele é muito recente ainda. Agora, esse em específico, ele ainda merece uma extensão, né? Colocar outros fatores também, né? Dentro do enquadramento e do estudo. É o que eu falei no começo, para não assustar ninguém, não criar, né, nenhum pânico, é claro, né? Isso é só uma questão, igual você falou, acho que é uma questão, é um único fator que deve ser analisado sobre uma questão multifatorial. Então, acho que a aplicação é essa mesma, né? Legal. Mas encontraram uma relação. Querendo ou não, encontraram. É verdade. Bom, nós vamos abrir, eu vou conversar aqui com a Vanessa, nós vamos abrir para perguntas? Podemos? A Vanessa, ela assessora, ela está me auxiliando aqui na leitura dos comentários. Eu não consigo falar com você e ler ao mesmo tempo. Eu também não consigo, o pessoal manda. A minha visão não permite, mas... Não, eu perco a concentração se eu for ler os comentários, vocês me perdoem. Não é nem minha visão, é a minha atenção mesmo, não consigo. Então a Vanessa está aqui para nos ajudar. E algumas perguntas foram feitas, são as perguntas aqui. A primeira pergunta, se o uso prolongado de eletrônicos pode aumentar o grau de patologia ocular. Acho que até já foi comentado, né? Uhum. Isso aí a então, gente pode. Comentou. Pode sim, com certeza. Em especial miopia. Do olho, não só em uma parte do olho, como em várias. Legal, né? E se existem lentes especiais que possam funcionar como um filtro protetor durante o uso de monitores de computador, Esses filtros, né, antigamente, a gente não pode falar isso que entrega a idade, mas antes o pessoal usava o filtro na tela do computador. Usei muito já. Pois é. Hoje a gente não usa isso, mas ter o filtro no óculos é muito interessante. Ou o filtro, né, com bloqueio da luz azul nociva, ou o filtro amarelo. Né? Isso aí é legal de ter. Legal. Então, existe a possibilidade, só não é muito barato. Né, tem pessoas, Helder, que não tem grau,
pessoa não tem doença visual, ela não tem grau, mas ela trabalha o dia inteiro, de noite, o tempo inteiro. Então, tem pessoas que pedem o óculos só para ter a proteção. Sem grau nenhum, só para proteger, para usar enquanto está ali, exposto ao efeito da tela, né? Depois fica normal. Muito legal. Nossas perguntas foram essas, né? E eu nada mais posso além de agradecer muito pela sua colaboração, não apenas participação, mas colaboração, com esclarecimentos tão interessantes que vão desde a parte básica até uma parte mais complexa, né, desse tema. E acho que isso favoreceu a todos os alunos, né, também como os professores. E deixo aberto para alguma consideração que você deseje fazer. Eu quero agradecer muito o convite, né? Eu fiquei muito honrada, né, pelo convite. Eu quero agradecer a você. A gente conversou antes, né, para a gente também alinhar o que era mais interessante para o pessoal. Agradecer a Vanessa, né, também pelo convite, né? Muito, muito obrigada mesmo, de coração. Eu estou à disposição, né? Precisando, né, querendo tirar mais dúvidas, nós estamos às ordens. Né? Para mim, Em foi um breve, prazer. com certeza. Com certeza, em breve, nós conversaremos de novo, Ah, né? que bom. Fico feliz. Com temas relevantes também, muito interessantes. Então é isso, eu também agradeço muito ao convite de ter participado aqui como um mediador, né, como um interlocutor para o recebimento dos seus conhecimentos. E agradeço a todos também que participaram, né, também a Vanessa, ao Leonardo, que estão aqui nos auxiliando na parte É da mesmo, o tecnologia. Leonardo conversou comigo pelo Zap, O né? Leonardo também, que está sempre salvando a todos e mantendo o sistema funcionando em perfeita sintonia. Agradeço a todos que participaram, inclusive, com os comentários. Como eu digo, não consigo ler a todos também, né, porque eu só presto atenção a uma coisa por vez. Não tem jeito. Mas já deu certo, conseguimos fazer repassar algumas perguntas. Então é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado mais uma vez em especial à doutora e uma boa noite. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço, Helder. Boa noite para você, boa noite, Vanessa, boa noite, Leonardo, e boa noite, pessoal que ficou aí ouvindo, né? Mandou as perguntas. Muito obrigada. Obrigada de coração. Um beijo. Obrigado. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.